Bem-vindos à nossa compilação de histórias de terror com finais assustadores. Cada história é separada por este som. Então, toda vez que você ouvir esse som, acabou uma história e contarei a próxima. Vamos lá. Todo mundo tem um clone. Alguém que parece e age de forma idêntica a você e pode ter certeza que vocês dois compartilham as mesmas memórias, embora apenas um tenha realmente vivido essas memórias. Clones não têm corpos reais. Eles podem parecer ou se sentir reais, mas eles não têm nenhum tipo de sangue. Se forem feridos, começarão a se dissolver. Há alguns minutos atrás, conheci meu clone. Ele parecia idêntico a mim. Mesmo cabelo, mesmas feições, tudo igual. O pior é que ele estava tentando tirar minha vida, tentando convencer meu irmão a me matar. Por favor, atire nele, eu sou o verdadeiro, eu juro. Não dê ouvidos a ele, eu sou o verdadeiro. Eu tinha tanta certeza de que ele atiraria no meu clone em vez de mim. Todas aquelas memórias que compartilhei, nos conhecemos desde o nascimento. Ele era meu irmão mais velho, meu maior ídolo. Eu o admirava. Mas mesmo depois de todo esse tempo que passamos juntos, ele apontou a arma para mim. E depois que atirou em meu peito, não saiu sangue. O médico foi seco, embora um pouco rude, quando nos disse que não havia chance de nossa mãe se recuperar. Assim que a encontrei inconsciente em sua cama, incapaz de acordar, corremos para o hospital, onde eu e meus irmãos fomos informados de seu destino. Então prometemos um ao outro que passaríamos cada último segundo com ela. Entre nossas visitas alternadas, ela nunca estava sozinha. Líamos para ela, contávamos notícias sobre o mundo lá fora e sabíamos que ela podia de alguma forma nos ouvir, porque muitas vezes o som de nossas vozes provocava uma resposta fraca em seus sentidos, olhos se movendo rapidamente sob suas pálpebras pesadas, um pico em sua frequência cardíaca, uma respiração acelerada. Acho que é por isso que tínhamos tanta esperança de que ela sobreviveria, apesar de seu prognóstico. Seus últimos dias se tornaram semanas e depois meses, nem melhorando, nem piorando, apenas um estado de completo nada que nos causou muito mais ansiedade e tristeza. Ficou cada vez mais difícil olhar para o seu corpo, que às vezes se mexia e que os médicos insistiam que eram apenas espasmos aleatórios, que deveríamos parar de procurar provas no que queríamos ver. Então, uma tarde, quebrei minha promessa aos meus irmãos. Eu só tinha que me afastar, tomar um pouco de ar fresco. Peguei meu carro e dirigi, perdido em pensamentos, e quando percebi, já estava estacionado em frente ao gramado da casa da minha mãe. Eu estava parado na porta dela quando recebi a ligação do hospital. Senti aquele último resquício de esperança se despedaçar quando os médicos falaram que minha mãe havia falecido. É verdade, então, o que dizem sobre a morte? Eu tinha certeza de que minha mãe esperou que eu fosse embora para que ela pudesse dar seu último suspiro e me poupar de testemunhar isso. Soluçando, entrei em sua casa usando a chave reserva que sempre carregava comigo. Ficar ocupado sempre foi minha maneira de lidar com pensamentos e sentimentos que ficaram difíceis demais para processar. Então, comecei a limpar, organizar suas roupas e talheres, bugigangas e livros, muitos livros. Na mesa de cabeceira dela, encontrei um dos nossos livros favoritos, amarelado e rasgado de todas as idas e vindas de dezenas de leituras entre nós. Decidi ficar com esse para mim. Levando o livro,
uma das páginas rasgadas se soltou. Minha surpresa ao reconhecer a caligrafia da minha mãe, errática e claramente apressada, não foi nada comparada ao meu horror ao ler. Nesse pedaço de papel, dizia: Meu querido, sinto muito que minha hora chegou e espero que você encontre isso rápido. Os membros da nossa família foram amaldiçoados. A maldição fez com que nossa morte aconteça somente quando estamos sozinhos. Não tenho muito tempo. Então, você tem que avisar seus irmãos. Não deixe que ninguém me visite no hospital. Eles não vão me deixar morrer enquanto alguém estiver comigo. Vou ficar presa nesse corpo apodrecido em dor até ficar sozinha. Por favor, diga adeus e me deixe ir. Eu matei pelo menos 86 pessoas ao longo dos anos. E não só escapei impune, como também ninguém sabe que alguém foi assassinado. Eles acham que ou se mataram ou foi um acidente horrível. Você não acreditaria como é fácil isso. É tudo uma questão de tempo. Você tem que estar no lugar certo, na hora certa. Por exemplo, minha primeira morte foi pura sorte. Eu nunca planejei matá-lo. Estávamos apenas passeando pela passarela perto da minha casa em uma tarde de domingo. Eu estava de mau humor. Meu pai tinha me comprado um estilingue naquele dia, mas como eu acidentalmente matei um corvo, ele o tirou de mim e disse que não o devolveria até que eu começasse a agir de forma mais responsável. Durante nossa caminhada, enquanto passávamos pela última colina, onde o caminho era mais estreito, pedi desculpas ao meu pai e educadamente pedi que me devolvesse o estilingue. Mas ele apenas riu, enquanto se virava para olhar à vista. Eu nunca quis matar ninguém, apenas reagi e o empurrei com raiva. Ele então cambaleou e caiu da borda. Foi meio que culpa dele, ele sabia o quanto eu odiava ser ridicularizado. Corri direto para a casa da minha mãe e disse a ela que meu pai caiu do penhasco. Falei para ligar para a polícia e até chorei como um bebê. O engraçado é que eu só estava chorando porque pensei que seria pego. Demorou anos até minha próxima morte. Meu amigo John, ele era um cara legal, todos o amavam. Isso me deixou com raiva. Então, uma noite, eu o convidei para ir à minha casa depois de algumas bebidas. Em vez de pegar um táxi, o convenci a pegar o metrô. Enquanto esperávamos o trem, ele estava encostado no pilar meio bêbado. Esperei atrás dele e quando o trem chegou, o empurrei um pouco. E, foi isso. Depois disso, não consegui me conter. Viajei pelo país procurando minha próxima vítima, escalando montanhas, andando em pontes à noite, basicamente em qualquer lugar que eu pudesse encontrar uma oportunidade. As pessoas tornam isso muito fácil para mim. Elas sempre olham para o abismo como idiotas, e é aí que eu ataco. Minha última vítima foi um casal que estava sentado em uma ponte se beijando. Eu apenas agarrei seus tornozelos enquanto passava e puxei. Os pobres coitados estavam mortos antes que soubessem o que aconteceu com eles. Você pode perguntar o que eu ganho com isso. E a resposta é simples. É só algo para fazer como futebol, um hobby. Além disso, isso me tira de casa e me mantém em forma. Tenho uma família grande, várias tias, tios e primos, todos espalhados pelo país. Quando há um evento como o aniversário da vovó, todos nos encontramos em uma cidade. Foi em um desses encontros que conheci meu primo Paulo quando criança. Eu nunca odiei Paulo. Ele é incrivelmente legal. Todos os meus primos adoravam brincar com ele. Mas notei que sempre que Paulo estava perto, minha perna doía, especificamente a coxa esquerda. Não é uma dor leve que pode ser ignorada, pelo menos não por muito tempo. Depois de algumas horas, começa a parecer que meu osso está sendo perfurado de dentro para fora.
Eu gostava de brincar com o Paulo, mas sempre tinha que sair de perto dele depois de um tempo. Eu ia para um quarto vazio na casa da vovó, me enrolava e chorava de dor até irmos embora. Algum tempo depois que eu fiz 21 anos, minha avó faleceu. Por causa disso, minha família inteira se reuniu. Estávamos todos tristes com a morte da vovó, mas sem a presença dela agora, encontrar meus parentes seria menos frequente. Sei que sou uma pessoa horrível por pensar assim, mas desejei que essa fosse a última vez que eu tivesse que ficar perto de Paulo. Voltamos para casa e a vida continuou como sempre. Depois de alguns dias, porém, na minha própria cidade, na casa da minha própria família, minha perna começou a doer de novo. Acontece que meu primo Paulo tinha se mudado para a minha cidade para fazer faculdade. Minha família, sendo tão legal quanto era, começou a convidá-lo quase todo dia para jantar. Paulo é uma boa pessoa, ele é muito gentil e merece todo o amor que minha família lhe dá. Eu não o odeio, mas simplesmente não consigo suportar a dor. Toda noite eu não conseguia dormir e todo dia eu segurava minhas lágrimas. Meus dentes doíam de ranger e meus olhos estavam secos. Um dia, Paulo estava ajudando a minha mãe no jardim e de repente pensei: eu podia bater na cabeça dele com aquela pá. Esse não era um pensamento intrusivo comum, era o desejo do meu próprio coração e precisei de tudo em mim para resistir a ele. Eu sabia que isso tinha ido longe demais. Naquela noite, eu chorei. Primeiro de frustração, depois de dor física. Bati na minha perna, dei um soco, mordi, não me importei mais. Meus pensamentos estavam confusos e toda a razão da minha mente foi embora. Foi quando fui até o porão e peguei a motosserra do meu pai. A usei em minha perna. Fui levado às pressas ao hospital e por pura sorte sobrevivi, mas minha perna se foi e a dor também. Eu me senti feliz. Paulo estava lá comigo no hospital e não havia dor. Foi ótimo, finalmente aproveitar a companhia dele. Ele me visitava todo dia depois da aula, me trazia lanches e assistia a filmes comigo. Justo quando eu pensava que finalmente poderia aproveitar uma vida familiar normal, algo pareceu um pouco estranho. Senti uma leve dor na outra perna. Enquanto meus pais dormiam, saí escondido do meu quarto, indo direto para o andar mais alto do condomínio. Foi aí que pulei. Era um prédio de 14 andares. Você entendeu, né? Senti o vento só por um segundo e depois não senti mais nada. Logo, acordei com o som de pessoas andando por aí, principalmente a polícia e os que investigavam a cena. Também ouvi choros à distância. Depois, deve ter sido na manhã seguinte, eu estava deitado no chão. Naquele momento, tudo o que senti foi dormência. Havia sangue saindo da minha boca, mas eu não podia fazer nada. Na verdade, eu não conseguia mover nenhum dos meus membros e nem sequer piscar. Com os 2 olhos bem abertos, senti como se fosse forçado a vivenciar o que aconteceria a seguir. Eu vi minha mãe correndo em minha direção, e quando ela chegou muito perto, aqueles policiais correram até ela e a seguraram. Meu pai logo a seguiu. Ambos acabaram de joelhos, abraçados, enquanto eu ouvia os gritos da minha mãe. Pelo menos eu ainda estava vivo, pensei. Eu estava errado, e aprendi isso da maneira mais difícil. Logo me cobriram com um grande pedaço de tecido branco. Eles me levaram para a sala de autópsia. Declararam a data e a hora da minha morte, abriram meu corpo e retiraram os órgãos um por um. O que eles fizeram comigo, eu vi tudo, eu ouvi tudo, mas eu simplesmente não conseguia me mover ou sentir nada. Eu estava preso em meu próprio corpo. Mas essa não foi a pior parte. Depois que terminaram minha autópsia, fecharam meus olhos e tudo ficou escuro. Então acordei na minha cama. O relógio marcava 1h43 da madrugada. Logo percebi que não tinha controle algum sobre meu corpo. Me levantei
Saí do quarto e subi as escadas até o terraço. Tudo isso sem eu mesmo querer. Tentei resistir, mas nada aconteceu. Parecia que eu só estava dentro de um corpo assistindo o que acontecia. Fui forçado a assistir. Meu corpo ficou na beirada por um tempo, mas lá no fundo eu gritava, me arrependendo do que tinha feito e do que estava prestes a fazer. Pela primeira vez, eu queria viver, mas ninguém ouviu. Deixei meu corpo cair. A gravidade fez seu trabalho. Senti o vento só por um segundo, depois não senti mais nada. E tudo começou de novo. A dormência, o som de pessoas andando por aí, o som da minha mãe gritando feito louca, a imagem da minha própria autópsia, o arrependimento. Eu passei por tudo isso, de novo, e de novo, e de novo. Já faz quase 10 anos desde esse dia. E ainda estou contando quantos mais passarão. Isso é o que chamam de inferno. Até a próxima. Obrigado.